Olá, nono ano. Vamos à primeira parte da nossa revisão de Química e a gente vai iniciar essa revisão lá no capítulo 13, onde a gente fala sobre ligações químicas, ok? Então vamos lá. Antes da gente falar dos tipos de ligações químicas, a gente tem que entender o seguinte: os átomos eles vão estar se juntando de diferentes formas, né? Como a gente viu. Por que eles têm que se juntar através dessas ligações químicas? Porque eles estão buscando uma estabilidade, tá? Essa estabilidade seria o quê? Conseguir 8 elétrons na sua última camada, que a gente chama de camada de valência, tá? Os gases nobres, eles não fazem ligação por quê, né? Naturalmente, eles não fazem ligação porque eles já possuem essa estabilidade, então eles não estão buscando nada. Já os outros elementos, eles estão buscando essa estabilidade, tá? De 8 elétrons na última camada, ok? E aí, para que eles consigam esses 8 elétrons, eles vão estar fazendo ligações. E as ligações químicas, elas podem acontecer de 3 formas diferentes: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, tá? Quando a gente fala da ligação iônica, a gente sabe que ela vai acontecer através da perda ou ganho de elétrons. Então, na realidade, um vai estar doando elétrons para o outro, tá? E normalmente esse tipo de ligação vai acontecer entre os metais e os ametais, tá? Já na ligação covalente, ela ocorre quando dois átomos eles ficam compartilhando esses elétrons, tá? Como se eles ficassem dividindo um elétron. E ela vai ocorrer entre elementos que têm de 4 a 7 elétrons nas camadas de valência. E por último, a ligação metálica, o próprio nome já diz, né? Ela vai ocorrer entre os metais, então ocorre de metal com metal, tá? E nesse caso, os elétrons fluem ao redor de um conjunto de núcleos, tá? Que são os cátions, dos átomos, tá? E ocorre uma atração mútua entre os elétrons e os cátions, ok? A gente hoje vai estar falando, vai estar focando sobre a ligação iônica, mas antes vem essa observação que eu já até tinha falado, tá? Mas é bom ressaltar. Então, os átomos de outros elementos, para conseguirem ficar estáveis, eles têm que adquirir, através das ligações químicas, eletrosferas iguais a dos gases nobres, tá? E eles fazem isso através das ligações químicas, que pode estar cedendo, recebendo ou até mesmo compartilhando elétrons, tá? Então, eles querem essa estabilidade, que é ter 8 elétrons na sua camada de valência. Mas, como eu falei, hoje o foco esse daqui é a ligação iônica, tá? Então, como a gente falou, a ligação iônica normalmente vai acontecer entre um metal e um ametal. Então, nesse primeiro exemplo aí de cima, repara que a gente tem o sódio e a gente tem o cloro, tá? O sódio tá apontado aí para vocês de roxinho, tá? Então, ele tá no 1, significa que ele tem um elétron na camada de valência. Então, você coloca o símbolo dele, que é Na, e uma bolinha para ele representando um elétron. O cloro está aí também sendo apontado de verdinho e ele está no 7, então ele tem 7 elétrons na camada de valência dele, tá? Aí, poxa, é mais fácil o cloro doar os 7 que ele tem ou ele receber um? É muito mais fácil ele receber um. Então, o sódio doa esse um elétron para ele, tá? Essa setinha está representando uma doação. E aí você já fez a ligação química. Nesse outro exemplo que a gente tem aqui, que é o do alumínio, né? E o flúor, se vocês olharem aqui comigo o alumínio, vocês vão perceber que ele tá aqui, ó, tá vendo? Não tem setinha, mas ele tá aqui, ó, ele tá no 3, tá? Então, o que que você faz? Alumínio e você coloca 3 bolinhas para ele, representando os elétrons. O flúor tá aqui, ó, tá em cima do cloro, tá vendo? Ele também tá no 7. Então, você coloca 7 bolinhas aqui para ele. E o que que o alumínio faz? Doa um elétron para ele. Esse cara aqui já conseguiu o que ele queria, que era 8 elétrons. Ele já está feliz da vida dele. Mas o alumínio ainda continua com problema, ó. Tem 2 elétrons sobrando aqui. Aí você coloca um outro flúor e doa, tá vendo? Esse aqui também ficou feliz, conseguiu os 8 elétrons dele. Mas esse daqui ainda está sobrando. Então tu coloca um terceiro flúor, tá vendo? E você doa para ele. Aí todo mundo ficou feliz, porque o flúor está com 8 elétrons e o alumínio se livrou desses 3 elétrons aqui, ok? Então, numa ligação iônica, um vai doar e o outro vai receber. Porém, algumas coisas podem ser pedidas para vocês no caso de uma ligação iônica, tá? E eu coloquei aqui.
Então, pode pedir assim, ó, representa uma ligação entre alguns elementos, aí ele vai pedir os elementos. Nesse caso aqui, eu coloquei o potássio e o flúor. Aí você vai ter que achar esses elementos lá na tua tabela periódica, tá? Aí você vai ter que pegar a sua tabela, deixa eu voltar aqui o slide, e aí você vai olhar o potássio, né? O potássio tá aqui, ó, ele tá no 1, então eu já sei que eu vou colocar o K e uma bolinha para ele. O flúor tá aqui no 7, então tu vai colocar o flúor e 7 bolinhas para ele, tá? Depois disso você vai pensar, quem tem menos doa para quem tem mais, ó. E aí você já montou a sua ligação, correto? Ó, a mesma coisa que tá aqui, tá vendo? O potássio com uma bolinha e o flúor com 7 e ele doou. Já fez a ligação. Representar a ligação química é isso. Toma cuidado, se ele pedir para você escrever a fórmula química, ele não quer a ligação, ele quer a fórmula química. Ele quer saber o quê? Quais elementos você usou e quantos elementos você utilizou, tá? Então, nesse caso aqui, quais elementos você utilizou? Você utilizou o potássio, tá? Que é o K. E você utilizou o flúor, que é o F. Quem doa vem na frente, por isso que o K tá na frente, ok? Outro exemplo que a gente poderia dar é esse daqui, ó, o alumínio e o flúor. Como é que ficaria? Al, tá vendo? E o F. Só que Al você utilizou quantos alumínio? Um só, ótimo, não precisa colocar nada. Mas você não utilizou 1, 2, 3 flúor, então aqui entraria o número 3, tá? Se você utilizar esse elemento químico mais de uma vez, você tem que colocar aqui embaixo. Nesse exemplo aqui eu não coloquei, por quê? Porque eu só utilizei um potássio e só utilizei um flúor, ok? E outra coisa que pode vir é, utilizando a regra do octeto ou utilizando os gases nobres como referência, porque dá no mesmo, né? A regra do octeto é o quê? Você tem 8 elétrons na sua última camada. E os gases nobres também, então pode vir uma coisa ou outra. Quais são os íons estáveis formados pelos elementos químicos abaixo? Aí você vai ter que ver qual é o elemento químico. Nesse exemplo aqui eu coloquei primeiro o magnésio. Aí você vai voltar para a sua tabela e você vai olhar. O magnésio, ele tá aqui, certo? Ó, ele tá no 2. Se ele tá no 2, significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência dele. Então, o que que você faz? Coloca o símbolo dele, que é o Mg, e aí você vai pensar, ele tem 2. É mais fácil ele doar ou ele receber? Ele doar. Então, você coloca o 2 e você coloca o mais. Por que o mais? Porque se ele vai doar elétron, ele está se livrando de uma carga negativa. Se ele está se livrando de uma carga negativa, ele se torna positivo, ok? Por isso que é 2 mais. O outro exemplo aqui seria o flúor. Olha aqui comigo, ó. O flúor, ele tá bem aqui como eu já falei, ó. Ele tá no 7, tá? Significa que ele tem 7 elétrons na sua última camada. Poxa, então para o flúor, você coloca o símbolo dele e para ele é mais fácil receber 1, não é? Então você coloca 1 menos, certo? Porque para ele estabilizar isso que ele precisa. Ou você coloca o F e somente o menos. Porque quando não tem número nenhum, eu já entendo que é o número 1, ok? Aí é a sua preferência. Aqui a gente então encerra essa primeira parte da revisão. E aí, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a ligação covalente, ok? Beijo para todos e até mais!